Ela te ignorou. De propósito. Você sabe disso. Respondeu frio. Ou nem respondeu. Olhou seu status, mas não falou nada. Passou por você como se fosse invisível. E dentro de você, algo doeu. Não foi só orgulho. Foi o sentimento de impotência. De estar presente, inteiro. E não causar nenhum impacto. Mas o pior não é o desprezo dela. O pior é o silêncio do seu valor sendo ignorado. A sensação de ser visto e descartado. Como se você não fosse nada. E então você tenta. Manda outra mensagem. Se esforça. Faz ela rir. E ela ri. Mas continua distante. Porque agora ela sabe. Sabe que você está tentando. Sabe que você a quer. Sabe que por dentro você está disponível. E isso te faz perder. Não importa o quanto você se cuide. O quanto você fale certo. O quanto você seja gentil. Ela já decidiu. Você está abaixo. Mas e se eu te dissesse que isso pode mudar? Que existe um movimento simples, mas obscuro, que pode inverter tudo, que pode fazer essa mesma mulher, que hoje te ignora, te procurar, se irritar com seu silêncio, ficar pensando em você, se perguntar onde errou, como perdeu o seu interesse, mesmo que ela nunca tenha gostado de você antes, mesmo que você tenha se humilhado, mesmo que tudo pareça perdido. Esse truque existe. E está baseado num gatilho psicológico que poucos homens conhecem, mas que os homens perigosos dominam. E não é sobre fingir desinteresse, não é sobre jogar jogos baratos, é sobre mudar a percepção dela, mexer com o ego, com o instinto, com a autoimagem que ela tem de si mesma. Porque quando uma mulher sente que não consegue gerar impacto em você, ela começa a te perseguir, não por amor, mas por validação. Por orgulho ferido, por confusão emocional. E é nesse ponto que o desejo aparece, não por quem você era, mas por quem você se tornou. Esse truque obscuro não é bonito, não é romântico, mas é real. E ele funciona melhor quando você acha que já perdeu. E agora, você vai aprender. Ela começa gostando, ou pelo menos, curiosa. Mas aos poucos, algo dentro dela esfria. Você manda mensagens demais, demonstra interesse cedo demais. Fala sempre que pode, está sempre disponível. E o que parecia um início, vira repulsa. Ela começa a se afastar, a responder menos, a demorar, a inventar desculpas. E você, sem entender, intensifica o erro. Insiste. Mostra mais afeto, mais atenção, mais interesse. Mas quanto mais você dá, menos ela quer. Isso é o paradoxo do desejo feminino. Ela quer um homem que a perceba sim, mas que não a coloque no centro da vida dele. Ela quer impacto, não adoração. Quer ser conquistada por alguém que não parece precisar dela para se sentir valioso. E o homem comum se perde aí. Ele vê a frieza dela como um sinal de que precisa tentar mais. E é esse tentar mais que mata tudo, porque mostra fraqueza, desespero, carência. E por mais que ela diga que gosta de homem sensível, atencioso, presente, ela se entrega ao homem que mantém o controle. Aquele que não desaba diante da beleza dela. Aquele que, mesmo interessado, sabe recuar. O homem estoico, frio quando precisa, calmo quando todos estão agitados. E principalmente, imprevisível. Porque o desejo feminino não nasce do conforto. Ele nasce da tensão, do risco, do medo de perder, do mistério, do homem que ela não consegue decifrar de imediato. A mulher sente prazer em analisar um homem, estudar seus gestos, tentar entender suas intenções. E se você se revela todo em poucos dias, perdeu. Ela já leu o final da história e parte. Mas o homem que causa dúvida, que mostra interesse e depois desaparece, que olha nos olhos e depois vira as costas com calma, esse ela persegue, não por amor, mas por orgulho, por vaidade, por desejo de vencer um jogo que ela mesma começou. E é aí que entra o truque obscuro, porque agora você entende o terreno emocional dela. Agora você sabe como o desinteresse nasce, e por que tentar conquistar demais só te faz parecer fraco. Agora está na hora de inverter tudo, com um único movimento, um gesto, uma presença, que muda a forma como ela te vê, mesmo que nunca tenha te desejado antes. Aqui está o truque. Simples, silencioso, mas devastador. Você vai fazer o seguinte: criar um ponto final invisível. Isso significa
Você vai sumir sem anúncio, sem drama, sem indireta, sem explicação. Você simplesmente desaparece da vida dela. Não bloqueia, não responde com raiva, não posta frase de efeito. Você se cala. E mais, você muda o foco da sua energia. Começa a viver como se ela não existisse mais no seu campo emocional. E isso é mortal para o ego feminino, porque toda mulher espera uma reação, uma cobrança, uma explicação. Ela quer saber que você sentiu, que você está doendo, mas quando você apenas para de tentar, ela entra em choque. No começo ela finge não notar, continua postando, fazendo charme para os outros, mas aos poucos, o desconforto aparece. Ela percebe que você não correu atrás, não se despediu, não se explicou, você apenas sumiu. E isso gera insegurança emocional. Será que ele cansou? Será que estava fingindo? Será que encontrou outra? E essa avalanche de perguntas gera uma coisa: busca por validação. Ela vai procurar sinais seus, vai assistir seus stories, vai responder com algo solto, vai puxar conversa como quem não quer nada. E nesse momento, você não reage. Você responde com neutralidade, com calma, com silêncio emocional. Você mostra que está bem demais para se importar. E isso quebra algo dentro dela, porque agora ela quer recuperar o poder que perdeu. Quer sentir que ainda te afeta, que ainda está no controle. Mas não está. Você está em outro lugar, em outra frequência. Você não está tentando parecer frio. Você está realmente em paz. E é essa paz que mais incomoda. Porque a mulher, quando perde o controle emocional sobre um homem que ela ignorou, fica obcecada, não por ele, mas por aquilo que ele representa. Um homem que ela não conseguiu dobrar. Esse é o truque. Sumir como quem nunca precisou. Voltar como quem não deve nada. Ficar como quem não depende. Esse é o tipo de presença que inverte tudo. Ela pode não ter gostado de você antes, mas agora ela quer vencer você. E nessa tentativa, se perde. Mas só funciona com uma condição. Você precisa estar inteiro. Não fingindo frieza, mas vivendo sua própria verdade. E se fizer isso, ela vai correr atrás, vai tentar entender o que houve, vai se culpar, e mais cedo ou mais tarde, vai voltar. Mas falta a parte mais importante, porque quando ela voltar, você precisa saber como lidar. Ela voltou, como previsto, primeiro com um comentário, depois com uma lembrança, depois com uma provocação leve. Você sabe o que está acontecendo. Ela sentiu a ausência, sentiu que perdeu o controle, e agora está tentando voltar para o centro da sua atenção. Mas agora tudo mudou, porque o truque não serve apenas para fazê-la correr atrás. Ele serve para te mostrar que você nunca precisou correr, que tudo o que você buscava desesperado acontecia quando você parava de buscar. E agora, com ela de volta, vem a escolha. Você pode se vingar, mostrar frieza, fingir desinteresse, ou pode ir além, pode se manter firme, maduro, intocável. Você não precisa humilhá-la, nem punir, apenas continue sendo o homem que ela não consegue manipular. Não caia fácil, não se explique demais. Não volte a correr atrás só porque ela demonstrou atenção, porque agora você sabe, a mulher deseja o que não domina, ela respeita o que não pode prever. E se você entregar tudo de novo, se correr, se expor, se entregar sem equilíbrio, ela volta a te desprezar, porque o jogo da atração não é sobre palavras, é sobre posição. Ou você está no centro da sua vida, ou está orbitando ao redor dela. E o homem que se faz centro é o homem que ela deseja. Não importa se ela gostava antes, não importa se rejeitou no passado. O homem que sabe desaparecer com dignidade e voltar com paz é o homem que fica na memória dela, por dias, meses, anos, não como um trauma, mas como um enigma, um ponto de interrogação, um e se que nunca se resolve. E essa sensação é mais forte que qualquer beleza, porque a mulher esquece o rosto, esquece o corpo, mas nunca esquece o homem que a fez duvidar do próprio poder. Esse é você agora. Se for maduro o bastante, firme o bastante e honesto o bastante para usar esse truque obscuro, sem perder a essência, porque no final, não se trata de fazer ela correr atrás. Se trata de nunca mais correr por alguém que não te vê.